Hoje eu quero falar de algo que é de suma importância para nós que somos pessoas que temos uma compreensão do que é viver dentro de uma questão de batalha espiritual. Eu quero falar um pouco sobre mulheres jezabeliscas, mas não dar ênfase a essa questão da área jezabelística, né? Eu quero, na verdade, me conduzir à paternidade, né? Porque, na verdade, o que eu tenho percebido hoje é que muitos líderes não compreendem o que é paternidade e não compreendem a esfera de ação do espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, ele permanece trabalhando nos dias atuais. E a ação desse espírito, ou melhor, desse principado, desse governador, dessa hoste, essa hoste da maldade, a sua finalidade é tirar o governo, a autoridade do homem, para que o homem possa se sujeitar a esse principado, a ela, ou melhor, a Jezabel, né? Então o que acontece? Nós precisamos começar a analisar dentro de uma visão profética, dentro de uma visão do espírito de Elias, porque a Bíblia diz que Elias voltaria para restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Então isso revela que a unção de Elias é a unção de paternidade. Então nós precisamos começar a compreender que Jezabel trabalha para paralisar a paternidade. Ela faz com que as pessoas que estão debaixo de uma paternidade se revoltem contra o pai espiritual ou aquela paternidade espiritual e saia em rebelião para poder crescer dentro de um padrão errado, para poder crescer dentro de um padrão onde essa jurisdição está ao comando dela. Você pode perceber que a maioria das pessoas que se rebelam contra a igreja sempre vão para outro ministério que partiu de rebelião. Então nós precisamos começar a compreender a ação do espírito de Jezabel. A finalidade de Jezabel, como eu já acabei de falar, é tirar o governo do homem, é transformar o homem em Acabe. Você percebe lá na história de Israel que quando Jezabel casa com Acabe, ela casa por intenções, né? As intenções eram completamente a área política, e Jezabel ela aumenta a sua esfera de autoridade porque ela casa com o rei Acabe. E por sua vez o rei Acabe se torna um homem paralisado, se torna um homem inútil, porque Jezabel passa a fazer tudo. Jezabel pega o seu brasão, o seu anel, né? Ela usava o anel, porque os reis naquela época usavam o anel. E Jezabel o que faz? Usa o anel do rei Acabe para poder firmar decretos. E assim enviar esses decretos para que fossem realizados como se fosse o rei Acabe que estivesse mandando. E o povo correspondia porque achavam que era o rei Acabe que estava determinando. Então preste atenção, por aí você já percebe que ela controlava, que ela dominava e que ela manipulava. Você vê isso em questão da vinha de Nabote. Ela envia cartas aos sacerdotes, ela envia cartas aos políticos da época, falando que Nabote blasfemou contra o rei e contra Deus, e manda Nabote ser apedrejado. E isso porque o rei Acabe queria a vinha de Nabote, que era a herança dos pais dele, para construir um jardim. Isso não tem lógica. Não tinha lógica Nabote desfazer da herança que recebeu dos seus pais para poder ceder ao rei, aos caprichos do rei, porque ele queria construir um jardim naquilo que era herança de Nabote. E o rei se oprime com isso, porque uma das funções de Jezabel, para ela poder atuar, é oprimir a autoridade maior.
é oprimir, gerando medo. Tanto que quando ela libera uma palavra para Elias, ela já gerou temor no coração de Elias. Ela gerou medo no coração de Elias. E Elias retrocede. Ele vai para dentro da caverna murmurar, coitado. Vai para dentro da caverna chorar. Mas a força do Senhor estava com Elias. Porque a força do Senhor está na missão e no propósito. E o que acontece? Jezabel, ela começou a dominar Israel. E com isso os profetas que deveriam denunciá-la, começou a fazer o quê? A se assentar na mesa com ela. Os profetas começou a profetizar o que ela queria. Os profetas começou a servir no templo de Baal e começavam a servir também no templo e começavam a oferecer holocausto também ao Senhor. Só que chega numa fase da história que você percebe que os próprios profetas, os próprios que diziam servir a Deus, destruíram o altar. E aí é onde entra a ação de Elias. Elias entra para restaurar o altar que estava quebrado. Elias não restaurou um prédio, Elias não restaurou uma catedral, Elias restaura um altar que tinha sido quebrado pelos próprios crentes. Então o que acontece? Aí entra o desafio. Aí você depois pode ver isso lá em Reis. Entra o desafio aonde Elias vê a manifestação do Senhor na vida dele e restabelece a adoração em Israel. O altar reconstruído, a oferta é colocada no altar e o altar é restituído. Jezabel, ela é desonrada, Baal é desonrado, e o que acontece? Ao fim de Jezabel é que ela é morta por um eunuco debaixo de uma ordem profética, né? Então, presta atenção. O que acontece no nosso século atual? O que acontece hoje é que Jezabel continua atuando nos dias de hoje. Jezabel continua trabalhando nos dias de hoje, porque quando ela é empurrada pelo eunuco, né, pela ordem de Jeú, o que acontece? Jezabel cai ao chão, ao solo, e morre, mas o seu sangue salpica, o seu sangue ele espalha nas estruturas. Profeticamente falando, é salpicado, né, nas estruturas. Profeticamente falando, significa que a influência de Jezabel continua na estrutura. A influência de Jezabel continua na estrutura. E você vê Jesus falando para a igreja de Tiatira que Deus não tolera que os homens deem crédito a Jezabel. Que se eles não se arrependessem, se aquela igreja não se arrependesse, ela seria ferida pelo próprio Deus. Então, uma das coisas que acontece no nosso século atual é que as igrejas estão sendo dominadas por espíritos de Jezabel. Pelo espírito de Jezabel. Muitos líderes estão sendo dominados pelo espírito de Jezabel. Você só vê controle, você só vê domínio, você só vê manipulação e a vida das pessoas não rompem. A vida das pessoas não cresce espiritualmente. Por quê? Porque existe um padrão. E Jezabel sempre vai trazer esse padrão para a estrutura em que ela domina. Por quê? Porque assim a pessoa vai estar debaixo da sua influência. A pessoa vai crescer até onde ela quer que a pessoa cresça. E uma das coisas que eu tenho visto hoje são mulheres jezabelísticas que tiram o sacerdócio do homem. Que tiram o sacerdócio da casa. E hoje nós temos visto isso de uma maneira muito intensa por causa da paternidade. Eu vejo hoje filhos que suas mães são manipuladoras, controladoras e dominadoras, que quando vão se manter espiritualmente em um padrão de paternidade, retrocedem, porque não tem a paternidade como foco. E aí o que acontece? Esses homens sempre vão procurar, dentro de um relacionamento, uma mulher manipuladora, controladora e dominadora.
Por quê? Porque eles, na verdade, não estão procurando uma mulher para se relacionar, para somar, para se tornar uma só carne. Estão procurando uma mulher para alimentar a alma deles, que foram fragmentadas pelo espírito de Jezabel. Então eles procuram mulheres defraudadoras, mulheres que vão fragmentá-los, ou melhor, piorar a situação através do domínio, do controle e da manipulação, para que eles possam se sentir bens. Gente, isso é uma loucura, mas é uma realidade. As pessoas, elas passam a procurar aquilo que alimenta a natureza de Adão. E aí é onde eu me assusto, e eu tenho visto muito isso. Jovens que vão iniciar relacionamentos para casamento, que procuram pessoas que são controladoras, dominadoras, manipuladoras, e com isso eles vão mantendo o ciclo hereditário que deveria terminar neles, que deveria terminar em mim. E aí, por não paralisar, o que fazem? O que a pessoa que está manipulada faz? Ela se abre e se permite ser manipulada. E sabe o que é engraçado disso tudo? É que as pessoas nem analisam o padrão da outra pessoa. Eles simplesmente suplem a carência que há na alma. Nós não fomos chamados para dar voz à alma. Nós fomos chamados para obedecer os comandos da palavra. Então, a finalidade de Jezabel, qual é? É destruir o governo, é destruir a família, é destruir a estabilidade, o fundamento que vai trazer o governo de Cristo para a face da terra. Então é assim, e foi assim no Éden. Por quê? Porque Jezabel influencia a mulher influencia o homem, e o homem cai. E quando o homem cai, ele perde a sua esfera de governo. Então, o que acontece? O que eu tenho percebido hoje, que se nós queremos um crescimento espiritual, nós vamos ter que amadurecer. Nós vamos ter que amadurecer e se sujeitar a uma paternidade espiritual. Porque homens acabes, eles precisam ser direcionados. Porque eles sempre vão ser manipulados. Por quê? Porque eles procuram suprir a sua necessidade através da manipulação. Eu tive uma experiência na nossa igreja em relação a um casal onde a mulher era totalmente manipuladora, controladora e dominadora. Quando essa mulher começou a perceber em que eu comecei a instruir o seu marido como cabeça para poder liderar a casa, ela simplesmente fez com que ele saísse da igreja. Sabe por quê? Porque ela tinha que continuar controlando, mandando dentro da casa. Gente, isso é muito sério, e isso tem acontecido no século atual, e nós não temos percebido essa ação desse espírito, desse principado. Então o que acontece? Nós precisamos de uma paternidade espiritual, nos abrirmos à paternidade, para nós podermos fluir para o nosso destino, porque a finalidade de Jezabel é tirar das nossas vidas a autoridade de governo. Porque quando nós temos autoridade de governo, a terra vai nos servir com o melhor. A Bíblia diz no Salmo 37 que o Senhor nos deu a terra por herança. Então a terra nos pertence. Então, se a terra nos pertence, nós temos autoridade de trazer à existência, como sacerdotes reais, como embaixadores, aquilo que nos pertence. Mas quando nós perdemos a autoridade e entregamos à serpente toda a legalidade, nós perdemos o direito da herança. Então Jezabel hoje ela não quer destruir a terra, Jezabel quer possuir a terra. Então nós precisamos começar a compreender o padrão do que está acontecendo nos dias atuais e a nos levantarmos debaixo da unção profética para declarar e estabelecer o governo de Elias sobre a face da terra. O governo de Elias, lançar o manto de Elias sobre a terra, porque quando Elias lança o manto, quando ele está sendo tomado, muitos afirmam, que
que Eliseu pegou o manto. Não, o manto caiu sobre a terra. Por quê? Porque Deus estava ungindo a terra, isso profeticamente, eu creio assim, ungindo a terra com a unção de Elias, para que a influência jezabelística fosse paralisada. Aí então, Eliseu vai lá, pega o manto, se reveste e começa a caminhar, multiplicando a unção que a unção que Elias tinha. Ou seja, ele começou a multiplicar a paternidade, ele começou a multiplicar a unção que a paternidade dele carregava, que o pai espiritual dele carregava. Paternidade nada mais é, querido, do que multiplicar a unção em que você está inserida. E assim começar a mudar os territórios que precisam ser transformados. Deus não tem problema. Ou melhor, o pai não tem problema de que o filho cresça mais do que ele. Porque, na verdade, o que o filho vai fazer é ser um sucessor daquilo que Deus já estabeleceu. Por isso nós precisamos gerar filhos espirituais que entendam a visão e que se conectem à visão, para eles poderem multiplicar a revelação, para eles poderem multiplicar a unção. E não utilizarem a unção para fazer aquilo que eles desejam e querem. Por isso hoje nós temos tanta destruição, porque existem pessoas que pegaram o manto, receberam o manto e ao invés de serem sucessores, foram manipuladores e controladores da unção que era para ser multiplicada e não manipulada. Então o que acontece? O crescimento espiritual ele vai te conectar a uma paternidade. Você vai ser maduro, porque a paternidade vai amadurecer a sua vida e vai te fazer ser tratado. Entenda, a paternidade vai tratar a debilidade que você carrega na alma. E uma vez que você é tratado na sua alma, você vai ser o cabeça da casa. E quando eu digo ser o cabeça da casa, eu não estou falando para controlar as pessoas, para manipular as pessoas. Não é isso. É cada um dentro de uma função. Porque o reino de Deus se trabalha em unidade. Então o que acontece? Deus conecta pessoas para uma finalidade, para um propósito. E não para serem manipuladas, controladas. Então nós precisamos começar a entender a visão a qual fomos enxertada. Entender a visão a qual Deus nos enxertou e começar a multiplicar aquilo que Deus colocou dentro do coração do nosso pai espiritual. Ou seja, ser um sucessor da visão espiritual. Nós vamos multiplicar o que Deus estabeleceu. Então a paternidade ela cura. Né? Ela entra na nossa alma curando, trazendo libertação, trazendo fundamentos para que a pessoa possa crescer, para que a pessoa possa multiplicar. Você vê que a alma fala de estrutura. Então presta atenção, quando nós começamos a amadurecer, nós somos ligados a um fundamento e não mais a estruturas, porque estruturas são levantadas por homens. E aí sabe o que acontece? Em muitos casos nós não conseguimos romper porque a estrutura nos faz desejar algo que é humano, algo que é falível, quando na verdade a paternidade ela é espiritual. E ela gera fundamento para me fazer crescer para o propósito de Deus. Nós somos chamados para crescer para o plano e para o projeto de Deus, para o propósito do eterno. Então, você vê isso, por exemplo, Paulo e Timóteo. Quando Paulo tem que circuncidar Timóteo para Timóteo ser enviado, para que Timóteo continuasse fazendo a obra. Então, Paulo tinha que tocar nas partes íntimas de Timóteo, no seu órgão sexual, para circuncidá-lo, né? Cortar o prepúcio, para que ele fosse capacitado, enviado, segundo a lei, né? Em que era exigida. Então, presta atenção. Paulo, ele chega para Timóteo, orienta Timóteo, e Timóteo se submete.
E se submeter à circuncisão era algo doloroso, era algo que doía, era algo que era doloroso, era algo que gerava fraqueza, era algo que tinha que ter derramamento de sangue, não era algo que era agradável. Mas Timóteo entendia que era necessário a circuncisão para que ele continuasse no envio, para que ele continuasse a crescer e amadurecer, ainda que isso gerasse debilidade, ainda que isso gerasse nele um tempo de espera, porque ele tinha que se recuperar. E Timóteo se permite ser circuncidado. E assim Timóteo ele começa a crescer, a amadurecer dentro do direcionamento e dentro da paternidade que ele tinha com Paulo. Então, o que acontece? Nós começamos a entender que não é diferente nos dias de hoje. Hoje, dentro da nova aliança, não se precisa mais circuncidar o prepúcio. Mas a Bíblia fala, Paulo fala que a circuncisão é no coração. Paulo fala que nós precisamos circuncidar os nossos sentimentos. O coração fala de paixão, de amor. O coração fala de relacionamento. O coração fala de alma, não é verdade? De emoções. Então hoje, dentro da nova aliança, o que Paulo está dizendo? Você precisa submeter o seu coração ao seu líder. Você precisa submeter os seus sentimentos, a sua vida, à sua liderança, para que você possa ser instruído, para que você possa ser enviado. E o que Jezabel tem feito hoje dentro da questão de paternidade? Ela tem controlado, ela tem dominado, ela tem manipulado as pessoas a não estarem numa paternidade para não poderem governarem. Porque só pode governar quem é enviado por uma paternidade. Só pode governar quem de fato está dentro de um padrão de governo celestial. E o padrão do governo celestial é a paternidade. Deus nos ensina isso em relacionado a Jesus e a Ele mesmo. Eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro. Por que Deus falou isso? Deus estava justificando Jesus diante dos homens. A paternidade espiritual, a paternidade de um pai, te justifica diante dos homens. As pessoas podem até não acreditar em você, mas você passa a ter crédito porque o teu pai espiritual está te gerando a credibilidade. Então, presta atenção, você precisa de fato hoje se conectar e permitir que a sua liderança toque na sua intimidade. Permitir que a sua liderança toque na sua intimidade. E qual é a intimidade hoje? Os sentimentos, o coração. O vazio que nós carregamos devido a circunstâncias que nós vivemos lá atrás, que nós passamos lá atrás. Hoje Deus está nos chamando a nos levantarmos e a nos submetermos ao plano e ao projeto original, que foi assim desde antes da fundação do mundo. Então, você vai estar capacitado para a sua missão, porque você vai estar submisso ao propósito. Hoje não é diferente, irmãos, da maneira em que Paulo orientou a Timóteo. Hoje, dentro do novo pacto, não precisando mais da circuncisão do prepúcio, nós circuncidamos o nosso coração. Nós paralisamos sentimentos, nós paralisamos desejos que nos fazem pecar contra o plano e o propósito de Deus, que nos fazem nos submeter ao plano do eterno. Temos que nos submeter ao Senhor. Temos que nos submeter à visão. Temos que nos submeter ao plano que Ele criou desde antes da fundação do mundo e assim se permitir romper para algo maior. Temos que nos submeter quando ouvimos um não. A paternidade nem sempre vai liberar o sim. A paternidade vai haver momentos que vai precisar liberar sobre a sua vida um não. Para quê? Para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa romper dentro de um governo sacerdotal e real. Mas quando somos meninos espirituais que não queremos crescer, nós começamos a alimentar o desejo adâmico. Não seremos circuncidados. A minha vontade é que prevalece. Então, querido, quando a sua vontade prevalece, você decai do lugar secreto.
Você é expulso do lugar secreto. E qual é o lugar secreto? O lugar de paternidade. Não há relacionamento, não há crescimento dentro do padrão de paternidade se você anda segundo o seu padrão. Se você anda segundo aquilo que a sua alma deseja. Hoje nós precisamos permitir, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos alinhar a uma paternidade para que a gente possa crescer e assim amadurecer pelo plano eterno de Deus e não sermos mais manipulados, controlados e dominados por Jezabel. Precisamos então ser pastoreados, mentoreados, discipulados. É isso, paternidade é isso. O crescimento vai acontecer quando você for pastoreado, quando você for discipulado, mentoreado. Entenda, Deus está te chamando para viver o melhor da terra. O maior problema hoje, na atualidade, é que as pessoas não querem se submeter. Elas pensam que são livres e não querem se submeter ao plano original do Senhor. Quando nós não nos submetemos ao plano original do Senhor, nós não temos a realização do sobrenatural para aquilo que nós temos que viver. Entenda algo, Deus sempre vai nos levar por um caminho aonde vai ter que haver renúncia. Eu renuncio hoje para colher amanhã. E é por isso que nós precisamos de pais espirituais, para que a gente possa crescer, amadurecer e ser enviado ao nosso destino. O dia chegou e o dia é agora, aonde você, como verdadeiro adorador, vai se permitir ser circuncidado, ou seja, transformado nas tuas emoções, para ter uma metanoia e ser levado ao seu destino profético. Você vai paralisar Jezabel, você vai expulsá-la da sua esfera de governo, vai resisti-la e vai se submeter ao espírito de Elias e sendo um cara totalmente profético, sendo uma mulher cheia de Deus, um homem cheio de Deus, submissa ao plano e ao projeto do Eterno, sendo sucessor de um tempo e de um governo que Deus estabeleceu. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e que você possa compreender. Somos chamados para governar e não sermos governados. Somos chamados a dominar a terra e comer o melhor dela. Deus te abençoe em nome de Jesus.